o ponto de partida para atravessar a cidade ou o ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia a leitura da cidade e mobilidade. Esta é uma edição especial de aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, resultado das aulas do curso de extensão Cidade de São Paulo, Território Indígena, Negro e Nordestino. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo, tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. O tema da primeira aula foi Caminhos Ancestrais da Cidade de São Paulo, da aldeia à metrópole, com a apresentação de Ricardo Barbosa da Silva, professor do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste da Unifesp e coordenador do grupo Rede Mobilidade Periferias. O professor introduz sua perspectiva teórico-metodológica de forma a facilitar o entendimento de suas futuras explicações. Para começar esse percurso aqui que eu quero fazer com vocês, eu trouxe esse poema História da Pátria de Oswald de Andrade, né? Aí fala assim: lá vem uma barquinha carregada de aventureiros, lá vem uma barquinha carregada de bacharéis, lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo, lá vai uma barquinha cheia de índios, outra de degredados. Me chamou a atenção esse poema do Oswald de Andrade, quando eu me deparei com ele, para a gente pensar essa relação com o outro, esse movimento desse encontro com o outro, que muitas vezes é um choque, é um movimento conflituoso, mas ao mesmo tempo um campo de possibilidade de reforço de identidades. E essa ideia desse movimento, desse conflito, desse choque com o outro, para mim é muito caro para a gente pensar nesses caminhos ancestrais, né? O Sérgio Buarque de Holanda, historiador, ele vai falar assim, que a vocação de São Paulo é justamente estar pelo movimento, não é pela estabilidade. Ele que vai escrever dois importantes livros sobre esse assunto, que é o Monções e Caminhos e Fronteiras, na década de 40 e na década de 50. Então ele está colocando, de alguma forma, essas características, né? Essa característica do movimento que a gente às vezes não para muito para considerar. É óbvio que pela minha formação, como eu já falei para vocês, estudar geografia, sem dúvida nenhuma, eu vou colocar um acento importante na questão espacial. Mas ao mesmo tempo, é muito tradicional dentro da geografia e da própria historiografia a gente trabalhar com essa relação espaço-tempo. Não dá para trabalhar de maneira separada. Mas eu preciso me filiar a alguma proposta quando eu penso na perspectiva espacial. E aí a minha tentativa é de me filiar à proposta do professor Milton Santos. Tá certo? E a proposta do professor Milton Santos, que eu acho que é muito rica para a gente pensar aqui, é trabalhar com essa ideia de formação socioespacial. Essa ideia de formação socioespacial no professor Milton Santos tem uma particularidade. Por quê? Porque é comum, principalmente em estudos materialista dialético, falar de formação social. Só que o professor Milton Santos ele vai falar assim, não, além da formação social, é também interessante a gente falar da formação socioespacial. A dimensão espacial como sendo uma das instâncias
junto com outras instâncias da sociedade. Então, é tão importante para a gente pensar a formação de um país, por exemplo, a instância espacial como a instância cultural, a instância política, a instância econômica, tá certo? Então, a instância espacial, ela ao mesmo tempo influenciada por essas demais instâncias sociais e também influencia as demais. E isso é um mote muito interessante, porque quando a gente pensa no espaço nessa perspectiva do professor Milton Santos não é algo neutro, amorfo, não, ele é dinâmico, né? Ele é ativo. Então ele ao mesmo tempo que ele é produzido, mas ele produz relações. A partir dessa introdução, o docente expõe o desafio que ele irá se propor durante a aula, sendo tal desafio o de entender a importância dos caminhos da formação socioespacial de São Paulo. Eu vou mostrar o crescimento aqui urbano e populacional da cidade de São Paulo. Porque quando a gente fala de São Paulo, gente, hoje em dia, né, é a maior cidade da América Latina, é a quarta maior metrópole do mundo. Né? Então, quando a gente fala de São Paulo, a gente vê essas dimensões gigantescas, né? Mas São Paulo, gente, até o final do século XIX, era conhecido como uma cidade carrancuda pelos cronistas, né? Tristonha, né? Um burgo sonolento, imagina, pensar isso de São Paulo, né? Então, quais são os fatores que levaram São Paulo a se tornar essa gigantesca metrópole, né? Então, são diversos os fatores. O que eu quero mostrar para vocês é qual é a importância, então, dentre esses vários fatores, qual a importância dos caminhos para gerar esse crescimento de São Paulo. Essa aqui, então, é um pouco do desafio para a gente pensar. Após a exposição de seu objetivo, Ricardo inicia a trama marcada por desigualdades, violências, contradições e racismo que integram a formação do território paulistano e finaliza sua aula citando importantes estudiosos a fim de problematizar e refletir a história paulistana. Esse quadro aqui do Benedito Calixto, gente, mostra esse encontro do Martim Afonso de Souza, né? Com quem? Com um degredado da época, que era considerado degredado, não se sabe muito bem porque ele já estava lá, né? Que é o João Ramalho. Então, há esse encontro então, do Martim Afonso de Souza, no porto de Piaçaguera, junto com o João Ramalho e os indígenas aí, né? Então, ele já tem um conhecimento prévio ali, né? E é muito difícil, gente, essa subida, né? Não é fácil vencer a Serra do Mar, né? Aqui São Vicente e Santos. O primeiro caminho seria o dos Tupiniquins. Qual que era digamos assim, o percurso desse caminho? Chegava até o porto de Piaçaguera, e aí eles aproveitaram o Vale do Rio Mogi, e desse Vale do Rio Mogi chegaria até Paranapiacaba. E por que eles escolheram esse caminho até o Paranapiacaba, lugar onde se avista o mar? Porque os indígenas já faziam esse caminho. E eles já sabiam que ali era, digamos assim, a menor altitude entre a serra para vocês chegarem, é menor do que 800 metros. E é muito raro uma altitude tão baixa assim em relação ao nível do mar ali. Então eles escolhem esse percurso, né? E aí chega na borda do campo, tudo bem? Quando chega na borda do campo, pega ali o Vale do Tamanduateí e segue até São Paulo. Só que esse caminho aqui, essa trilha dos Tupiniquins, que segue até São Paulo, ela continua por esse também chamado aqui Caminhos do Sertão, que no final das contas ia em direção até Paraguai, né? E rio acima, a montante do Rio Paraná, para Bolívia e até o Peru, esse caminho chegava, certo? Então é o caminho que é Peru. Então vários livros colocam, às vezes eu achava que era um pouco de lenda isso, depois eu vi que realmente existe uma bibliografia bastante interessante, que existia esse contato que na verdade é continental até, né? Então ele aproveita esse conhecimento.
Em 49, já vai chegar aqui o Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral. Ele já tem esse conhecimento anterior, já com base na vida muito curta do Martim Afonso de Souza. Ele ficou aqui no Brasil um ano só, mas ele já passa esses conhecimentos, né, que o João Ramalho também leva, né, a ele entender essa dinâmica, vamos dizer assim, territorial. E aí sobe na serra em 49, junto já com os jesuítas, Manuel da Nóbrega, né, junto com outros noviços, vamos dizer assim, tá, com destaque ao José de Anchieta, tá? E eles sobem então e vão fundar lá um núcleo em 54, São Paulo de Piratininga, 1554. É um triângulo aqui, que está basicamente numa colina de 30 metros de altitude em relação, por exemplo, aqui ao vale do Tamanduateí e do vale do Anhangabaú aqui. Por que se escolhe então esse sítio urbano? Tem alguns fatores importantes que definem a escolha desse núcleo. O primeiro fator é o topográfico, como eu falei para vocês. E a ideia de topografia mais elevada, então servir como uma espécie de uma defesa, né? Inclusive, alguns estudos mostram que a cidade ela vai ser até murada. Não é um muro como a gente conhece, mas ela era cercada, vamos dizer assim, justamente para pensar essa defesa. E não por acaso, gente, teve um famoso cerco de Piratininga de 9 de julho de 1562, né? E que outros grupos, por exemplo, inclusive de Tupiniquim, nem todos os tupiniquins eram favoráveis à coroa portuguesa. Então, os tupiniquins lá de São Miguel de Ururaí, tá certo? Na figura do Pequerogui, junto com seu filho Jaguarani, eles foram pro ataque ao núcleo de Piratininga, tá? Então havia sim resistência desses grupos indígenas. A gente não pode achar que não havia resistência, havia sim resistência. Eles não venceram essa batalha, mas é contada essa batalha com os tons dramáticos, né? Pelo Anchieta, vai falar como ocorreu esse embate. E também não teve mais um conflito dessa natureza muito proximamente a esse período, mas serviu de justificativa, tanto para estabelecimento de segurança e ao mesmo tempo para aprisionamento de indígenas. É possível a gente falar também, gente, de outros caminhos, né? Nesse momento aqui. Então, por exemplo, devido a esse conflito dos Tamoios, por exemplo, né? Mendes Sá, que vai ser o terceiro governador do Brasil, ele cria um novo caminho e proíbe a circulação pelo caminho do Piniquim. Esse caminho vai chamar Caminho do Padre José. Ao invés de subir para Paranapiacaba, vai pelo Vale do Rio Mogi, sobe pelo Vale do Rio Perequê, passando aqui por Cubatão, tá certo? E por Cubatão, passando pela borda do campo, até chegar em São Paulo. Então passa a se tornar uma outra opção de caminho. Você também tem aqui o caminho que vai para Ururaí, que seria o caminho para o Rio de Janeiro, passando pela Penha, pelo Vale do Paraíba. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tem também esse caminho aqui do Guaré, né, que sai ali vamos dizer, da Luz, né, passando pela Ponte Grande, que talvez hoje seria a Ponte das Bandeiras, subindo pela Voluntária da Pátria, até mais ou menos chegar lá para a região das Minas. Então você vê que tem vários caminhos ali que já se articulavam. Tem esse caminho noroeste aqui, que, enfim, que sai aqui do centro, passando ali pela São João, pelo núcleo Nossa Senhora do Ó, ia lá para Jundiaí, Campinas. Esse do sertão aqui, saindo de São Paulo, pela Rua da Consolação, Rebouças, passando por Pinheiros, ia lá até Sorocaba. E de Sorocaba, né, para o limite lá do Paraguai, como ele já falou. Tem um caminho de Santo Amaro aqui,
E tem um que não apareceu aqui, que também é um importante caminho, que é o caminho do Viamão, que sai lá de Sorocaba e ia lá para a região sul, que seria hoje o Brasil, né? É claro que tem vários outros caminhos, muitas variações, mas vamos dizer assim, são alguns caminhos importantes que eu posso citar aqui para vocês. Os rios também têm uma importância fundamental na escolha desse sítio urbano, na circulação, né, de pessoas, mercadorias e ideias também, né, nessa circulação. Então, são esses 3 fatores que eu diria na escolha, né? Então, a topografia, os rios e esses caminhos, que vários dos autores colocam esses pontos. Ele vai dizer assim: a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Então, a ideia é provocar essa história e adiar esse fim do mundo, né? O Milton Santos ele fala do caminho para o período popular da história. E ele fala que esse período popular seria o contraponto desse globalitarismo. A próxima aula terá como tema Bexiga Saracura, presenças no bairro Quilombo, ministrada pelas integrantes do grupo Vai Vai, sendo elas Marília, historiadora e sambista, Adriana, jornalista e no processo de produção do seu doutorado acerca da mudança social e participação política, e Cláudia, formada em turismo, mestre e doutora em gestão e planejamento do território, todas residentes do bairro Bexiga. Iniciando a aula, Marília deixa nítido como será a abordagem e organização da aula sobre o território do Bexiga e o movimento Saracura Vai Vai. Após essa apresentação, é abordada a questão dos quilombos e sua importância. A ideia é a gente pensar esse espaço do Bexiga, que também é um espaço um pouco imaginado. Tem a parte física, né, que também gera várias discussões, o que é Bexiga, o que é Bela Vista, né? E essa ideia também de pertencimento dentro disso. E essa questão das presenças no bairro Quilombo, o Ricardo começou a aula dele falando sobre espaço. Eu, como historiadora, eu trabalho com outro tipo de fonte, mas a minha principal fonte são as fontes orais. Então eu trabalho com história de vida. E a ideia da gente trazer aqui é pensando o espaço a partir das experiências e das pessoas. Então, a noção de pertencimento e identidade com esse espaço, mas não necessariamente ocupando ele enquanto o seu lar, né, enquanto a sua casa. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso com vocês também. A gente dividiu, né, a aula em 2 partes. A gente vai começar com a ideia do quilombo e... Aí pode passar. Aí a gente trouxe uma conceituação, né, sobre o quilombo que a gente usou, inclusive, uma outra atividade nossa, da mobilização, que foi uma exposição que a gente fez no bairro, no Memorial Morione, que faz parte da Igreja da Curupita, né, a convite da Pastoral Afro. A gente organizou essa exposição e aí a gente montou alguns materiais e a gente trouxe essa conceituação para vocês. Então, essa ideia dos quilombos como espaços de refúgio para a população negra escravizada e ibérica, e que vão criando várias comunidades, né, rurais e urbanas, mas mais do que essa ideia do espaço em si, o que acontece nesses quilombos, né? Por que os quilombos são importantes para a gente pensar, inclusive ainda no tempo presente. Então, o quilombo, ele amplia, a noção de quilombo, ela se amplia considerando essa questão da sociabilidade, então as formas de viver dentro de um quilombo, porque quando a gente pensa em quilombo no período colonial, no período pré e pós-abolição, a gente está pensando comunidades de diferentes regiões vivendo juntas. Então a gente tem também uma união ali de culturas, de hábitos, de formas de viver que vão sendo reinventadas a partir dessa ideia da diáspora afroatlântica. Então você ser forçado a atravessar o oceano, né, toda essa experiência traumática da escravização e essa possibilidade da liberdade de você reinventar o seu cotidiano, reinventar o seu mundo em um outro espaço, né, um espaço completamente desconhecido. Então você ir ocupando essas áreas. E com isso você também vai formando as redes de apoio, as formas, né, de trabalho, para você ocupar
essa paisagem e usar esses recursos também. Então não é à toa que os quilombos, em sua maioria, eles estavam concentrados em região de várzea, em região que você tinha rio, que você tinha água. Porque a água é um bem primordial para a gente sobreviver. Né? Então, seja para você conseguir trabalhar, seja para você conseguir se hidratar, para você manter animais, e mesmo para o lazer. Porque muitas vezes quando a gente pensa no quilombo, a gente pensa só entre aspas, né? Mas a gente pensa muito a chave da resistência. E aí você pensa uma resistência física, você pensa na luta, o embate, o você conseguir se manter livre, né? Você não se tornar novamente cativo. Mas o quilombo, eu particularmente gosto muito de falar nessa lógica, da gente pensar a resistência também, como você trazer a cultura, você trazer essas formas de vida. Porque eu acho que ainda hoje, quando a gente fala de escravidão no Brasil, é fundamental a gente falar da questão da violência, da questão da luta, mas é também a gente pensar como essas pessoas se reinventaram aqui e como essas pessoas permitiram que a gente esteja aqui hoje. Então, a gente não sairia no vai-vai se não fosse essas pessoas, né? Então, é o que eu costumo falar assim, quem permitiu que a gente chegasse de fato até aqui. Aqui é uma citação da Lady Blue, né, que está no nosso programa de educação patrimonial comunitário, que a gente fez dentro da mobilização, pensando essa preservação do sítio arqueológico, né? E aí ela coloca aqui, né, o quilombo, em suas diversas insurgências e atualizações, continua sendo uma das mais potentes negações dos processos de configuração do Estado-nação de origem colonialista, a despeito das tentativas estratégicas de institucionalização, nesse mesmo ordenamento estatal. Por isso, a importância de reconhecermos a potência política do quilombo com identidades positivas e reforço da identidade histórica brasileira. É um recurso de resistência e enfrentamento, a partir do momento em que, historicamente, os negros, face ao racismo estrutural, permanecem nas favelas e periferias. Nesse sentido, é continuidade histórica para a vida humana frente ao processo de cidadania de exclusão do historicamente tolhido povo negro ante a eugenia, a ação embranquecedora de lógica segregacionista e um projeto de ação racista. Né? Então, essa ideia da gente pensar os quilombos ainda no tempo presente, então essa continuidade histórica, e não só as comunidades tradicionais, né, que são reconhecidas enquanto quilombolas, mas essas formas de vida que ainda preservam essas características, né? Então, como isso foi sendo transmitido, como isso foi sendo preservado e como isso também é estratégia de sobrevivência, é estratégia de permanência, principalmente quando a gente pensa ali o Bexiga, esse contexto, né, de gentrificação, de uma região central. Adriana, nessa próxima parte, aborda o fato da formação do Bexiga ser composta por negros e italianos. Nessa fala, a jornalista expõe o racismo, as desigualdades e o apagamento vivenciados no bairro. Márcio Sampaio de Castro, né, ele é um jornalista também que fez a dissertação dele de mestrado falando o livro chama Bexiga, um bairro afro-italiano, é um livro bem conhecido até. E aí ele vai falar, ele vai espacializar, né, o que é muito importante. Ele vai falar que existia um quadrilátero negro do Bexiga, que é o quadrilátero negro ou da Saracura, formado pelas ruas Rocha, Almirante Marques Leão e Una, né? Fala que ali é a base onde estava a Escola de Samba Vai-Vai, né, mas ali também é a base muito próxima ali da Avenida 9 de Julho. E esse trabalho dele é muito importante porque é claro que já tinha muita gente falando, e o movimento negro sempre reforçou que o Bexiga era um bairro negro, né? Mas é um trabalho também que traz para a academia assim, bem forte essa ideia do Bexiga como um bairro negro. E aí ele fala que no bairro tinham portugueses, que tinha ali o Clube Lusitana, né? Que a galera jogava futebol e tal, que tinham muitos italianos que vieram, mas que na virada do início do século XX, era um bairro totalmente negro também. Então era um bairro que tinha muito italiano e muito negro, né? Por isso que ele fala. E aí a espacialização pra gente é fundamental, né? E não que só tinha a população negra naquela região, mas que havia uma concentração e havia uma concentração não por acaso, né? Então nos últimos tempos, cada vez mais a gente vê também muitos trabalhos falando do quilombo do Saracura, entendendo essa região como importante para a população negra e que não por acaso, como muitas vezes se falou, né, tem uma transmissão de carnaval, vou ter que falar de transmissão de carnaval, porque não tem jeito. Tem uma transmissão de carnaval da Globo que eu acho que o
Chico Pinheiro, ele fala assim, nossa, que interessante, o Vai-Vai, que é do bairro italiano do Bexiga. Ele coloca como se fosse esquisito o Vai-Vai ser do bairro italiano do Bexiga, né? Eu acho que é uma transição ali do fim do início dos 2000 que ele fala, assim. E assim, na verdade, não é interessante nem curioso, é que houve esse processo de não se falar que o bairro tinha essa população, tem essa população, né? Houve esse processo de quase ficção, né, italiana, assim, não que não houvesse os italianos, mas houve esse processo de criar essa ideologia, né? A gente falou, o Ricardo falou um pouco da questão de ideologia que se cria e tal, então o Bexiga isso é super forte. Dando sequência, Cláudia evidencia a escola de samba Vai-Vai como um quilombo, uma comunidade unida. Porém, a união dessa comunidade é ameaçada com a gentrificação do Bexiga, afetando a permanência do povo que compõe o bairro. Mas finaliza discorrendo sobre a importância da luta pela preservação de seu patrimônio arquitetônico e cultural. A escola de samba, ela se posicionando enquanto um quilombo, né, enquanto uma questão comunitária, fortalece não só a luta, como também amplia a consciência das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então eu entendo que eu faço parte de um quilombo, que é o Grêmio, né, que é a Vai-Vai, mas eu entendo que ele é muito maior que isso, né, principalmente depois da gentrificação, que esse quilombo ele se estende por diversos lugares da cidade e região metropolitana, tendo uma grande família. E aí, assim como as pessoas, que eu acho muito legal, muito interessante isso da negritude, né? Eu falo pensando na minha família, que a gente fala, é meu primo, e não tem aquele lance assim, primeiro grau, segundo grau. Ah, é muita coisa do branco, né? Fala assim, mas que grau é esse? Mas quantos primos, quantos parentescos, né? E quando a gente vai pra comunidade negra, a gente vê que é primo de luta, é irmão de luta. E como esse quilombo, ele vai criando uma dimensão muito maior, por conta também dos fortalecimentos locais que vem a partir da escola, a partir da religiosidade, a partir das mulheres e aí de outros conjuntos também. E eu acho que trazendo também assim para a atualidade, né, até por conta do tempo, se a gente for pensar nessa questão da gentrificação, acho que a gente passa, sobretudo hoje, né, não estou dizendo que o que aconteceu no passado não teve aí suas perdas, mas a gente passa por esse processo hoje, né? E o crescimento de grandes prédios aí surgindo no bairro e tentando mais uma vez expulsar aí essa comunidade. Só para falar um pouco do processo de tombamento, né? E de uma certa forma eu acho que é o que a duras lutas mantém o bairro ainda dentro das suas características, né? E bem entre aspas, né? E que fortalece a presença e a permanência aí do negro, né? No território. É um dos bairros que tem a maior quantidade de imóveis tombados da cidade de São Paulo. São aproximadamente 1.080 conjuntos tombados. Então é um número muito expressivo comparado com a cidade, mas esse tombamento expressivo, ele está a nível municipal, né? Então a gente sabe aí, de acordo com as prefeituras ou o governo do estado, que a gente também está sempre correndo risco em um fogo cruzado. Nesse nível de tombamento do Compress, que você tem mais ou menos uns 1.080 imóveis tombados, eles determinam 3 níveis de tombamento. Então, no nível 1, que é o tombamento integral, ele não só faz o tombamento das casas, mas como sim das ruas e do entorno. Então, isso dá uma amplitude maior do que os números mostram, né? Então, tomba-se escadarias, ruas, muretas e outros tipos de situações que aparecem nesse documento. Quando a gente vai para nível estadual, e aí a gente está falando do Condefá, a gente tem a Casa de Dona Yaya, que hoje é um prédio da USP, né? Que de uma certa forma a gente tem alguns processos de ocupação e também de tornar aquele espaço acessível para a comunidade, já que a universidade é algo tão distante, né? A Escola de Primeiras Letras, os Castelinhos da Brigadeiro, o Teatro de Comédia Brasileira e o Teatro Oficina. E aí, saindo desse recorte estadual, o único que está tombado a nível nacional pelo IFAM é o Teatro Oficina e também as suas questões de entorno. E aí tem a grande briga, né, a treta dos séculos, que é tornar ali um parque, né, que agora a gente conseguiu, diante de muita luta, com que isso saísse do papel. Vamos ver se de repente vai se concretizar. E aí, junto com esse processo também, outros espaços que vêm sendo recriados
teatros vão ter outra cara, como por exemplo o Teatro de Comédia, né, que vai ser a nova sede do Sesc, né, que aí o Sesc ele tem aí uma proposta de 2 novos Sescs no bairro. Um deles a gente chama de Saracura, por teimosia, porque eles colocaram o nome de Sesc 14 Bis, mesmo conhecendo a nossa luta e sabendo que a gente quer tirar o nome daquela praça de 14 Bis para a Praça Saracura, faz parte do nosso processo. E aí o Sesc ele é fundado esse ano com esse nome, então a gente só por rebeldia chama de Sesc Saracura, e tem esse outro Sesc que vai sair aí onde era o Teatro da Comédia. E aí só para falar um pouco do que eles consideram, né, do que eles consideraram nesse momento de tombamento, que foi no ano de 2002, na portaria 22, né, municipal. Então eles consideram a importância histórica, a existência de elementos estruturais, o número de edificações, o contexto aí desse número de edificações beirando aí no início do século XIX, a ocupação atual do bairro e suas características, né, a questão do uso residencial, a vocação do bairro para potencial turístico. E aí a gente vê uma mudança também no que se fala, a questão do guiamento voltado ao turismo do bairro nos últimos anos. A ampliação e a manutenção da identidade do bairro, né? E considerando aí as futuras propostas de renovação urbana, então é dado o tombamento desse conjunto aí a nível municipal. A nível estadual, como foram só esses prédios, eles levam em consideração esses pontos também e faz o tombamento de toda a área de entorno. Então quase todos estão a nível 1 no tombamento. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Ana Carolina, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, campus Zona Leste da Unifesp, e bolsista de extensão do grupo Rede Mobilidade Periferias. Este foi o primeiro episódio da 4ª temporada, edição especial 470 anos da cidade de São Paulo. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade Periferias nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube para estar atento às atividades que o grupo desenvolve. Até o próximo episódio!